A dólar foi menos 11 e já Ibovespa foi mais 35 e FIX foi mais 22, quase 23. Olha que legal. Imagina que você tem uma carteira, sei lá, 100 mil. E aí Bitcoin, na nossa cabeça lá na Finclass, ele está numa posição de alternativos que ele tem que ocupar 3%. Então, se você tem uma carteira de 3 mil, você deveria ter... De 100 mil, você deveria ter 3 mil em Bitcoin. Aí ele caiu 10%. Então, agora você tem 2.700. Você perdeu 300. 10% em dólares. Né? Porque se você mensura, por exemplo, o Ibov, que subiu 30 e poucos, em dólares ele subiu 50%. Então, a bolsa brasileira e mexicana andaram em linha, assim, subiram 50% em dólares, enquanto o Bitcoin, por exemplo, em reais, né, ele se valorizou mais ainda, porque teve essa depreciação do dólar. Mas ele caiu, então você olha lá, você fala, Caiu pouco. não morri por isso. Agora, se você tomou uma posição em um ativo com a volatilidade que o Bitcoin tem muito grande na tua carteira, aí deve ter doído mais. Total. Mas não é o que a gente recomenda. A gente recomenda posições mais módicas nesses ativos de volatilidade mais nervosa, né? Sim. Então, para o investidor brasileiro, foi um ano bom. Para quem tem uma boa carteira de investimentos, não deveria estar reclamando de 2025. Uhum. E o que vocês veem assim em relação às eleições? Vocês têm vou dizer assim, né? A economia do Brasil tem um lado favorito que fala assim, cara, eu acho que se entrar um candidato, se for a gente tiver o Lula 4 aí, a gente vai ter um cenário mais pessimista ou mais otimista, ou não? Se entrar um candidato de direita aí, eu acho que as coisas vão explodir mais ou não? Vai ficar na mesmice? O mercado tem essa coisa? Tem uma clara preferência por candidatos que são mais alinhados com o mercado. Então, como eu mencionei, nós temos déficits muito grandes. E o que tem ocorrido? Se você vê o crescimento econômico do Brasil, ele tem surpreendido positivamente ano após ano. Os economistas erram para baixo. Só que a dívida, né, ela cresce numa proporção maior que o crescimento do PIB. Então, quando você pega uma dívida por PIB, ela saiu de 1,70, estamos em 79 e sabe-se lá quanto vai terminar no final do ano. É tipo, a fotografia tá bonita, mas a conta corrente tá devendo muito. Isso, a gente está gastando mais, a gente tá ganhando mais de salário, mas gastando mais no cartão de crédito. A que festa tem um do juro muito casamento alto. foi lindo. de arromba. Foi de arromba. E aí falam, Tá bem aí não, agora. mas o Japão tem uma dívida PIB de 120%. Isso se você considerar os títulos que ele detém, né? Sem isso é 200 e poucos do PIB. Beleza, mas o juro que o Japão paga é muito inferior ao brasileiro. A gente está falando de um juro real quase que negativo ou próximo de zero. No Brasil, nós estamos pagando 7% no juro longo, IPCA+, e no juro curto, os 10%, 9% de juro real. É muito relevante para a máquina pública. Então, realmente, nós estamos despendendo muitos recursos com juros por conta de um descontrole fiscal, né, que acaba impactando eventualmente o mercado. Você tem uma cabeça de política de governo, que é uma política voltada para um fiscal frouxo, para um fiscal que é gastador. Uhum. É um governo, é um Estado atuante, né? Seja com muito assistencialismo, seja como um indutor de atividade econômica mesmo. Né, cara? Tem que estar lá colocando dinheiro público para a economia estar andando. Isso daí cobra o seu preço. E são as 3 esferas de poder. Tá? É o executivo, o judiciário... não tem goleiro. Né? Não tem goleiro. O judiciário com super salários, penduricalhos, remunerações que não são tributadas, porque elas são indenizações, né? Por, enfim, excesso de horas trabalhadas para juízes que têm licença-prêmio. Então, imagina, nós da iniciativa... horas trabalhadas para quem tem a quantidade de férias que os caras têm por Os ano. caras têm muitas férias, né? Para quem na iniciativa privada, nós ganhamos 30 dias, o que já é bastante se você comparar com a média mundial. Eu tô feliz com os meus 30 dias, tá? Mas o judiciário tem mais ainda e eles têm essas remunerações que não são tributadas. E aí você vê salários líquidos de 100, 100 mil, 150 mil no judiciário e no Ministério Público. E já o legislativo com emendas parlamentares na ordem de 50 bilhões. Né? Ninguém está ajudando, na minha visão, para controlar o fiscal. Né? Vamos deixar dessa maneira. Você acha que as medidas que a galera tem tomado de começar a taxar tudo, imposto em cima de tudo, é um pouco para controlar isso? Ou é só uma medida desesperada mesmo, a gente tentar arrecadar mais dinheiro porque a gente está gastando muito dinheiro? Os dois. Nós estamos arrecadando mais para compensar um déficit, mas isso não, a arrecadação ela não está crescendo na mesma medida que
ela está crescendo numa medida inferior ao gasto público. Entendi. Então, os déficits vêm aí e isso cobra um preço, né? Porque nós temos uma expectativa de déficits cada vez maiores. Essa dívida não está se estabilizando. A gente está indo para patamares que me preocupam bastante. Então, realmente, acho que a gente tem que reverter o curso e vai doer. Não é legal quando o governo reduz o gasto, porque isso desestimula a economia no curto prazo. Nós vimos isso na Argentina, em certa parte, né? Que a economia ela desacelerou quando o Milei cortou gastos. Isso dói. Não é legal, não é bom. Mas, eventualmente, isso vai precisar ser feito. Uhum. E é muito interessante o nosso caso, porque, além de tudo, a gente sem querer, é um otimista, um eterno otimista brasileiro. Porque A gente tá até hoje torcendo pra gente ganhar o Hexa, né? Então a gente é muito otimista. se você voltar no tempo, a gente ali, pré-impeachment de Dilma ali, mesmo no momento logo seguinte, você falava de um cenário de dominância fiscal, que é onde, olha, não adianta, esquece o que o Banco Central vai fazer com juro. Não tem juro que estabilize essa dívida PIB. Foi embora. É o fiscal que manda agora e virou gastador. Ou você faz um baita de um superávit para estancar isso, ou, você colocar de taxa Selic aí, dívida PIB vai embora. E aí o que a gente fez? Teve o impeachment, entrou Temer, botou uma equipe técnica ali, veio o teto de gastos. Extremamente impopular, diga-se de passagem. Impopular, né? Veio o teto de gastos e a gente começou a fazer superávit? Não. A gente só prometeu. Mas ancorou expectativa. Juramos que vai fazer, tenham fé, vai ser feito. E o mercado acreditou. Como o mercado, eu vejo que o mercado acreditou? Ancoramos expectativas. As expectativas de inflação desceram, as expectativas de continuidade de dívida PIB explosiva arrefeceram. Pelo menos você teve uma estabilização. Não é que começou a cair, não, estabilizou. Vai parar de crescer. Aí o que aconteceu com a taxa de juros? A taxa Selic despencou. O que aconteceu com o juro real? Que a gente olha lá no título público. Que estava IPCA, chegou a bater IPCA mais 7. Como a gente está vendo hoje, né? Uhum. Veio para IPCA mais 2,99. Chegou um momento que bateu abaixo de IPCA mais 3. Quando você chega nesse tipo de cenário, você vê que a economia começa a prosperar. Por quê? Porque os custos estão mais baixos para todo mundo. Exato. O empresário, o crédito está mais barato. O próprio empresário, ele diminui o seu temor e ele começa a desengavetar projeto. Então, as coisas começam a acontecer melhor. Alugar um carro fica mais barato. Tudo fica mais barato. Porque, veja bem, a locadora, ela pega a dívida, tá? E ela precisa oferir um spread frente ao que ela pega de dívida e paga para financiar a sua frota e alugar para você. Então, num cenário de juros maiores, o arrendamento, você alugar um carro, fica mais caro, né? E se a gente baixa esse custo de capital para um nível mais civilizado, digamos, toda a economia, você vai conseguir comprar mais casas, financiar mais imóveis. Financiamento imobiliário, que hoje tá você consegue por 12%. É um juro muito elevado para você financiar um projeto de longuíssimo prazo com, sei lá, 30 anos, né? Que é um financiamento habitacional. Então, nós realmente temos que trazer o juro para um patamar mais civilizado.